Olá, meu nome é Lorena Albuquerque e hoje eu venho trazer a vocês a atividade 2 da matéria Dança, Corpo e Contemporaneidade. A proposta da atividade da gente está trazendo 4 questões a serem expostas e discutidas ou refletidas, né? A minha primeira questão é eu enquanto corpo dançante. Na verdade, a minha visão sobre isso é o que eu sempre busquei com a minha dança. O meu registro, ele é clássico e passa pelo neoclássico. Eu sempre fiz a dança clássica, nunca tive a oportunidade, enquanto aluna, de buscar a dança contemporânea. Mas sempre tive um desejo de conhecê-la. E conheci muito o que se falava, né? Hoje, dentro da faculdade, posso perceber coisas muitíssimo interessantes e isso aguça mais a minha vontade de conhecê-la corporalmente falando. Bom, mas ainda assim, o que eu busco com a minha dança, independente de modalidade ou de forma de se expressar, eu acho que o que eu busco de fato é a minha expressividade. Ainda que eu esteja dançando uma coreografia de outro coreógrafo, eu acho que a gente tem que colocar a nossa expressividade. Claro, interpretar o personagem é necessário. É isso que o coreógrafo espera de nós, né? Mas existe o meu modo, existe a minha expressividade e a minha realização enquanto corpo que dança. Então, na verdade, é isso que eu busco. Eu, enquanto corpo dançante, a minha expressividade, a minha interação com aquela coreografia que me foi dada ou mesmo com aquela coreografia que eu criei. Um outro ponto, uma segunda questão seria, e dando aula? Quem sou eu dando aula? Eu já tenho a prática, né? Já estou na prática, no mercado, eu dou aula, eu de fato dou aula de clássico, mas hoje o que eu enxergo com a dança clássica é passar para os meus alunos um objetivo de limpeza técnica, né? Através dessas aulas, de trabalhar no meu aluno essa limpeza de movimentos, essa leveza, essa plasticidade que eu acredito que o bailarino precisa ter, independente da modalidade que ele irá assumir em determinados momentos. Mas ele tem que ter uma plástica adequada para aquele tipo de dança. Então, a união de modalidades para mim é o mais importante. Então, as modalidades, por mais diversas que elas sejam, o clássico, o contemporâneo, a dança de rua, o moderno, eu acho que elas existem para se somar. E essa diversidade que eu vou buscar no meu aluno é que é o grande ganho. Até porque eles não vão todos se identificar com uma única modalidade. Cada um vai se adaptar ou se encaixar melhor um estilo. Mas quanto mais diversificado ele for, quanto mais versátil esse bailarino for, então melhor a expressividade deste corpo. Então hoje, dando aula, e até por ter passado muito tempo ou a minha vida toda no clássico, é o que eu busco para os meus alunos. Eu quero que eles experimentem, que eles estejam em contato com as mais diversas modalidades e com a técnica clássica eu busco o refinamento dos movimentos deles. Refinamento de movimento, trabalho muscular, trabalho corporal, também todo o resto que as danças trazem, né? Como musicalidade, ritmo, contagem, né? A gente se expressa através dessas ferramentas. Bom, projetos criativos são também outros objetivos que nós temos com eles, que eles estejam ainda, enquanto alunos, desenvolvendo projetos criativos, onde eles são os coreógrafos, onde eles participam ativamente da criação de coreografias com ideias, com movimentos. Então, isso é algo que a gente que eu procuro estimular neles e que eu acho que é de grande ganho. Bom, a terceira e a quarta questões que a gente vem tratar
a gente mergulha um pouco no contexto histórico da dança, a evolução e a diversidade delas. Então, assim, depois de estudar todo o material, o que eu pude compilar, na verdade. A gente sabe como as danças nasceram, né? O histórico está aí para nos contar. Mas a gente sabe que cada contexto é único. Então, a dança clássica surgiu naquela época, né, no século XVII, num contexto político, geopolítico, né? Então, assim, as motivações eram diferentes da contemporaneidade. As limitações governamentais de cada surgimento de dança, existia uma realidade para que a dança clássica surgisse como ela surgiu. Anos depois, um século depois, o contexto já é outro, já modificou. Então, surge a dança moderna, motivada por outras questões. Então, na verdade, ela evoluiu, a dança evoluiu, assim como as necessidades das pessoas evoluíram. Então, assim, o que eu enxergo de mais importante é que a gente tenha, na verdade, uma diversidade sem competitividade, porque não existe um estilo absoluto, nem com relação à técnica, nem com relação a desejo, né, do bailarino, de quem dança aquele estilo. Então, assim, descarta-se o que já foi história, é necessário se desfazer ou se descartar o que surgiu lá no clássico, na era romântica, no barroco. Isso precisa ser descartado para que outras modalidades e que outros estilos apareçam. Eu não acho necessário. Eu acho que, na verdade, as coisas devem se somar, até porque elas se completam. Eu acho que elas existem e evoluem para se completarem. Então, diversificar, ao meu ver, é melhor do que descartar. Eu acho que elas devem se complementar, tá? E a última questão, depois desse estudo do material e de algumas pesquisas e do que a gente vai juntando, do que a gente já viu e conhece, e na minha cidade, né? O que ela quer? O que eu quero enquanto dança na minha cidade? Eu desejo verdadeiramente que a minha cidade hoje tenha uma visão aberta da dança, né? Que a gente possa enxergar e receber pessoas que querem a dança, corpos dançantes e trabalhar estes corpos, estimular cada um individualmente a partir daquilo que a gente tem como ferramenta de trabalho. Então, é importante se ter uma dança contextualizada enquanto expressão de dança. Não simplesmente algo que você coloca uma música e você vai reproduzir um movimento que você já viu alguém fazendo. Eu acho que o ser dançante, ele tem que expressar algo, e esse algo, ele precisa estar contextualizado, né? Então, a partir daí, ela passa a ser uma dança libertadora do ponto de vista emocional daquela pessoa que dança. Ela passa a ser uma dança agregadora do ponto de vista social, porque a gente consegue reunir pessoas, a gente consegue reunir desejos homogêneos ou heterogêneos para fazer dança. E uma dança transformadora do ponto de vista pessoal. Quantas pessoas nos trazem esse relato? A gente, né, que está em sala de aula, quantas pessoas nos trazem esse relato de que a dança mudou minha vida nesse aspecto pessoal? A dança me libertou de uma barreira que eu tinha de muitos anos ou de infância. Eu tenho esses relatos na minha vivência de sala de aula, e isso para mim é renovador, isso é estimulante, independente da idade. Então, o que eu quero para minha cidade e a dança que eu quero para minha cidade é nesse sentido, tá bom? Obrigada!